Fala pessoal, tudo bem? Muito prazer, me chamo Gabriel Bonomi, estou aqui para começar o meu canal no YouTube, meu primeiro vídeo aqui, e também o primeiro vídeo da série Bibliografia, a série em que eu vou resgatar livros clássicos para tratar de problemas atuais, fazer reflexões a partir de problemas que até hoje, na atualidade, coincidem com aquilo que foi abordado há décadas, há séculos, vai entender? E, cara, eu não poderia começar o meu canal de forma diferente que não com esse livro fantástico que eu li, que se chama Fahrenheit 451. Muitos de vocês devem conhecer esse livro, porque ele é uma distopia que aborda ali temas muito importantes, principalmente relacionados à cultura, à literatura e à forma como os governos totalitários se opõem a ela. Mas não é sobre isso que eu decidi falar hoje. O que eu quero falar sobre Fahrenheit 451 primeiramente é como esse livro se conecta, de certa forma, com o abandono da cultura que a atualidade vem presenciando. Porque, assim, quando eu li Fahrenheit 451, eu percebi que era uma crítica clara ao totalitarismo, ao autoritarismo que buscava perseguir qualquer tipo de obra que se tornasse nociva contra o governo. Só que, indo um pouco mais além, eu pude perceber que esse livro tem outras dimensões. Enfim, para dar uma breve contextualizada na história, Fahrenheit 451 aborda a história de um bombeiro que é conhecido por queimar livros. Os bombeiros nesse livro têm essa função, eles não salvam incêndios, eles não apagam incêndios, muito pelo contrário, eles provocam incêndios e fazem isso principalmente em casas que possuem livros guardados, porque aparentemente nesse universo assim, factualmente, guardar livros se tornou um crime. Então é completamente antidemocrático você guardar os livros ali na sua casa, você ler algum livro, e isso é passível de um bombeiro chegar lá e queimar a sua casa. E nesse livro aparecem algumas reflexões, principalmente nos diálogos do protagonista com o Capitão Beatty, que é o capitão ali da horda de bombeiros, porque ele passa a refletir, mas será que não é assim que sempre foi? Será que sempre foi dessa maneira? Porque isso faz umas reflexões ficarem cada vez mais intensas. Surge até o boato, né, de que os bombeiros antes apagavam incêndios e não causavam, e que antes era permitido ler livros, tudo mais. Então, de certa forma, fazem essas reflexões de um resgate a um passado que foi apagado, porque nesse livro, aparentemente, nada disso restou. O que resta, no caso, é aquilo que o governo quer contar, é aquilo que o corpo de bombeiros quer contar, que é justamente que nunca foi permitido que se lessem livros, que antes eles existiam, mas agora eles são objetos criminosos, e que os bombeiros sempre queimaram residências. E a partir dessa análise, a partir dessa perspectiva, eu tive algumas reflexões, principalmente as que eu gostaria de trazer aqui. E eu imagino que vai ser de bastante importância, principalmente para o propósito dessa série, que é resgatar cada vez mais o interesse das pessoas pela literatura. Porque Fahrenheit 451, por mais que seja uma distopia, ou seja, um universo fantasioso em que algo é extremamente exagerado a ponto de levar ele aos extremos de fato, de certa forma tem um fundo de realidade. E qual é esse fundo de realidade? É justamente o fato de que hoje em dia não se questionam mais as coisas e não se busca o conhecimento passado. Não se busca, na verdade, sequer o conhecimento em geral. A cultura está cada vez mais desvalorizada, a cultura está cada vez mais sucateada, as pessoas não se importam mais em ler um livro clássico para aprender alguns recados que foram deixados por ele, e de certa forma aceitam justamente aquilo que é passado para eles. Assim como em Fahrenheit 451, foi simplesmente aceito que os bombeiros tinham que queimar livros ao invés de apagar incêndios. Então, dessa forma, a gente nota como essa inversão de valores se dá. É claro, isso não se aplica tanto na realidade, mas se nós formos no âmago da questão, no âmago do que o Ray Bradbury quis escrever nesse livro que foi lançado há 70 anos atrás, exatamente 70 anos atrás, a gente pode pensar que sim, o abandono da cultura é como se livros estivessem sido queimados. Porque, de qualquer maneira, se a gente for analisar de fato essa queima de livros, é no caso uma queima de conhecimento, um atentado ao conhecimento. E é isso o que o Capitão Beatty e o protagonista, Guy Montag, falam nos seus diálogos. Porque existiam livros há tempos atrás que traziam conhecimentos e agora eles são totalmente proibidos.
e são até vistos, de certa forma, com amargura, falando que não, esses livros são inúteis, e por serem inúteis eles são queimados. Porque, querendo ou não, eles se tornaram inúteis com o tempo. E eu acho que é esse o principal recado de Fahrenheit 451. A futilidade dos livros nos tempos atuais. Não porque eles de fato são fúteis. Livros nunca vão ser inúteis. Mas sim porque há um desinteresse. As pessoas não querem mais ler, as pessoas não querem mais saber ali das histórias do passado. E é por isso que simplesmente passaram a queimar, porque os livros se tornaram tão supérfluos a ponto de achar melhor simplesmente extingui-los. Então, qualquer um que busca o conhecimento, de certa forma, está cometendo um crime. O exagero dessa distopia não é só a perseguição à literatura, mas sim que o simples fato de adquirir conhecimento está se tornando um crime, porque as pessoas não querem mais atingir esse conhecimento, as pessoas não querem mais saber de alguma coisa, de algum universo paralelo, alguma coisa fora da realidade que vivem. Simplesmente aceitam a situação em que estão. E, cara, indo também por esse ponto, Fahrenheit 451 reflete sobre como os livros são necessários. Porque, enquanto são proibidos de ler, de certa forma o protagonista se rebela com isso, passa a esconder livros, a ler ali, tentar adquirir conhecimento e decorar esses livros para manter essa memória viva. Porque, querendo ou não, esse conhecimento tem que ser mantido vivo. Esse conhecimento tem que ser repercutido. Então, eu sempre me recordo, principalmente de uma cena, já nos momentos finais do livro, não querendo dar spoiler, até porque imagino que muita gente saiba do livro por conta disso, é uma cena em que o protagonista se depara ali com um grupo de pessoas e todas essas pessoas passam a ter nomes de livros para manter ali esse conhecimento em ativa. Então, eles são rebeldes que decoraram os livros para manter esse conhecimento adiante, para passar esse conhecimento para além disso. Só que, assim, de certa forma é um grupo pequeno, em meio a uma sociedade que reprime os livros. Então, assim, é muito difícil de obter ali qualquer tipo de conhecimento novo, qualquer tipo de proposta, qualquer tipo de ideia nova, qualquer tipo de sabedoria a partir dos livros se restringe apenas àquele grupo. E talvez é isso que a sociedade esteja se tornando, que foi algo que eu pensei bastante enquanto li. A sociedade, quando é desinteressada, quando não tem mais a vontade de procurar livros, de buscar o conhecimento, acaba se tornando refém daquilo que dizem. E acaba assumindo a história que é contada a elas, não necessariamente se prendendo a algo factual. E é por isso que a sociedade está cada vez mais perdida, na minha perspectiva, agora tratando para a realidade, porque, de certa forma, como há esse desinteresse, também não há preocupação em conhecer o passado. E por não ter essa preocupação, o passado torna várias vezes para o presente porque os erros começam a ser repetidos. O que Ray Bradbury denunciou há 70 anos é justamente o que está acontecendo agora. As pessoas estão desinteressadas, as pessoas não querem mais ler livros e, em breve, os livros vão se tornar crimes, deixando bem entre aspas aqui. Porque o verdadeiro recado é que os livros vão se tornar fúteis, vão se tornar supérfluos e o conhecimento não vai servir mais de nada, porque a sociedade vai viver nessa fase de aceitação. Eles vão simplesmente aceitar que a cultura foi abandonada, que os livros não têm mais serventia, que tudo pode ser queimado e pode ser reduzido a cinzas. E é isso que eu gostaria de falar, e é por isso que eu quero começar essa série. Porque eu não quero ver livros sendo queimados, eu não quero ver o conhecimento que tem em tantas obras clássicas sendo jogado fora. Eu quero resgatar a paixão, quero resgatar o prazer que as pessoas sentem pela leitura, pelas obras clássicas, porque eu sei que elas têm muito a ensinar. Então, de verdade, nesse primeiro vídeo, eu imagino que esse recado já tenha sido dado de forma bem sucinta. Eu espero poder contar com vocês para revitalizar essa cultura e principalmente para trazer esse interesse, que é algo tão fundamental, para que as pessoas possam ter de novo o conhecimento e para que nunca o queimem ou o considerem supérfluo. O conhecimento tem que ser algo mantido através das gerações. Não pode se tornar um crime, não pode se tornar algo a ser queimado, a ser incinerado. Muito pelo contrário. O conhecimento tem que ser mantido e nós temos sempre que buscar isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Siga-me para mais informações, para mais análises. Imagino que vocês vão gostar desse projeto, do que vem por aí. Muito obrigado pela força.